Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, para mais um dia, né, com o Senhor. Hoje já é sexta-feira, a gente vai caminhando aí novamente para o final de semana. Gente, como os dias passam rápido, né? A gente começa segunda-feira e já estamos de novo falando que estamos chegando no final de semana. Aproveitem mais o dia de vocês. Aproveitem o tempo com o Senhor, o tempo com a família, o tempo com os filhos. Aproveitem o tempo que o Senhor tem dado para nós. O presente, né? É um presente de Deus para as nossas vidas. Vamos lá, hoje a gente vai ler 1 Crônicas, continuando lá, né? 1 Crônicas 23, 24 e 25, que vai falar sobre esses preparativos, né? Que Davi já tem no seu coração de preparar esse templo para o Senhor, e ele começa a fazer todos esses preparativos de separar material, de já conversar com Salomão sobre isso, né? E o Senhor confirmando no seu coração que não seria ele, mas seria o seu filho. Então, nós vamos capítulo 23 hoje, 1 Crônicas 23, 24 e 25. Então, começando aqui com o 23, ele vai dizer assim: Já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38 mil. Davi escolheu 24 mil deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor, e 6 mil para serem oficiais e juízes, e 4 mil para serem guardas das portas, e 4 mil para louvarem o Senhor com seus instrumentos musicais, que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Dos descendentes de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Selemote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Esses foram os chefes das filhas de Ladã, das famílias, de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeús e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes. Por isso foram contados como uma única família. Dos descendentes de Coate, Anrão, Issar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor e ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Issar. Estes foram os filhos de Hebron. Gerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro e Jecameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Isias o segundo. Dos descendentes de Merari, Mali e Muzi, esses foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Mussi, Mali, Éder, Jeremote, 3 ao todo. Esses foram os descendentes de Levi pelas suas famílias, os chefes de famílias conforme registrado por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisarão carregar o tabernáculo, nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima.
O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e das outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor. E fazer o mesmo sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. Gente, então capítulo 43 fala sobre a família dos levitas. Se Davi estava preparando agora um templo para Deus, nada mais justo do que ele se preocupasse, inclusive, com quem iria trabalhar nesse templo, né? Já que Deus, desde a época de Moisés, havia separado uma tribo inteira específica para isso. Então é isso que a gente está vendo aqui. Capítulo 24. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendentes de Eleazar, e de Aimeleque, descendentes de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos. 16 chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial, mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. Os escribas, Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de família dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeuiaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Apias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Rupá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apices, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maasias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Estes foram os chefes dos outros levitas, dos descendentes de Anrão, Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos, dos descendentes de Issar, Selemote, dos filhos de Selemote, Jaate, dos descendentes de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro e Jecameão o quarto, dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, dos descendentes de Sias, irmão de Mica, Zacarias, dos filhos de Merari,
Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Os descendentes de Merari por Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. De Quis, Jerameel. E foram estes os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os levitas, de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. Então, o capítulo 24 fala sobre o serviço, né? Sobre a divisão dessas famílias para servirem nesse templo que Davi estava instruindo Salomão a fazer. Aqui é só uma contagem, aqui é só uma organização de tudo isso. Nem havia ainda o templo e Davi já deixou tudo muito bem especificado com o seu filho, para que quando isso estivesse pronto, ou mesmo antes disso estar pronto, esses levitas, a família de Levi, todos os seus descendentes, já saberiam o lugar de cada um deles, já saberiam o que cada um deveria fazer. Capítulo 25, para a gente terminar aqui a nossa leitura de hoje. Davi, junto com os comandantes do exército, separaram alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai Jedutum, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais, quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhe suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A sétima para Gesarela, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 11ª para Azarreel, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 12ª para Asabias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 14ª para Matitias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes.
eram ao todo 12. A 16ª para Ananias com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 18ª para Anani com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 19ª para Malote com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 20ª para Eliata com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 21ª para Otir com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 22ª para Gidalte com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 23ª para Maaziote com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 24ª para Romante Ezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Capítulo 25, então, fala dessa sequência que os músicos tiveram com uma escala. Isso aqui nada mais é do que uma escala de serviço nesse templo que seria levantado pelo Salomão. E Davi já estava deixando tudo, até a escala dos músicos, de quem seria o supervisor, de quem seriam as famílias, qual seria a sequência deles, assim que acabasse o turno de um, quem entraria nesse turno. E por isso que nós temos 24 ao todo aqui, né? Nós temos 12 horas do dia e 12 horas da noite. Então nós temos aí 24 horas de serviço no templo, né? Então a música, a adoração, o serviço no templo, ele não parava durante 24 horas. Nós vamos ver isso mais para frente quando a gente vê o texto aqui da construção. Amém, queridos? Que Deus possa ministrar o coração de vocês. Tem textos que a gente parece não ter nada o que extrair, mas aí é o contrário. Eu falo que quando a gente percebe que o texto parece ser muito simples, ou muito sem sentido, ou parece que não tem nada a ver para nós nos dias de hoje, pare e leia com mais atenção, que você vai extrair ainda mais aquilo que o Espírito Santo tem para falar com você. Nada, gente, dentro da palavra de Deus está aí à toa. Para que nós teríamos que ler tantos versículos com a mesma descrição, com seus filhos e parentes? Eram ao todo 12. Então Deus está falando a respeito de uma sequência de pessoas, de famílias, de turnos, de como a adoração deveria ser feita. Ele está dando números, né, que são perfeitos. Então Deus está falando conosco, que a gente possa dar ouvidos à voz do Senhor em toda a palavra de Deus. Nada do que está aqui está por acaso. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima sexta-feira aí para vocês. E amanhã, sábado, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar. Nós vamos lá para Salmos novamente, ler mais alguns salmos poderosos que Davi faz nesse momento da sua vida aí, né? Já quase entregando o trono realmente para Salomão. Deus abençoe, viu? Até amanhã, se Deus quiser.